Boa tarde, meus queridos. Nossa aula de hoje a gente vai trabalhar a potenciação de radicais. Primeiro, a gente vai observar as potências. O que eu tenho? A base eu tenho o expoente, né? Eu tenho raiz de 2, que é a base, e o expoente, que é 3. Observe. O que é a potência? O expoente determina a quantidade de vezes que a base vai se repetir. Se o expoente é 3, então vai se repetir 3 vezes, tem assim? Então, eu vou ter raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, o que eu tenho? O 2 vai se repetir quantas vezes? 3 vezes, né? Assim? Certo? Beleza. Eu não quis fazer a multiplicação, porque eu quero que vocês aprendam a botar desta forma. Porque eu tenho raiz cúbica de 5 elevado a 4. Quem é meu expoente? 4. A raiz cúbica de 5 vai se repetir quantas vezes? 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa, eu vou fazer devagarzinho, ó. 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa que isso, que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes. Então, eu vou ter raiz cúbica de 5 elevado a 4. A potência se resolve desta forma. Só que, de modo geral, nos radicais, eu vou fazer mais um processo além desse. De modo geral, quando a gente eleva expoente, a gente vai tentar colocar para fora o que for necessário. Certo? Então, vamos lá, ó. Fazer o mesmo processo que a gente fez em cima. Raiz quadrada de 5. Se é raiz quadrada de 5, eu vou repetir a raiz quadrada, ou raiz quadrada de 3 elevado a 5. Eu vou repetir a raiz de 3 5 vezes, né? Assim? Só que vai se repetir quantas vezes? Vai se repetir 5 vezes, certo? Só que o índice aqui não é 2. Então, eu vou desmembrar essa raiz, esse expoente elevado a 5, em raiz quadrada de 3 elevado a 2, 3 elevado a 2 e 3. Porque quando eu somo vai dar 5, ó. 2 mais 2. Eu juntei esses dois, deixei esse só. Aqui não é quadrado, a gente tem aquela propriedade. Que índice igual a expoente vai para fora. Índice igual a expoente vai para fora, né? Assim, então vai ficar, ó. Raiz de 3, raiz quadrada de 3. Aí eu multiplico 3 vezes 3, 9, raiz de 3. Certo? De novo, ó. Raiz cúbica de 10 elevado a 4. Que é meu expoente? 4. Então, eu vou fazer aqui embaixo. Então, eu vou repetir raiz cúbica de 10. Raiz cúbica de 10 4 vezes, que é o raiz cúbica de 10. Raiz cúbica de 10. Como o meu índice aqui é 3, aí eu vou ter o quê, ó? Raiz cúbica de 1, 2, 3, 4. Só que eu vou agrupar. Eu vou juntar 3. Então, vai ficar raiz cúbica de 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 1. O que é que eu tenho? Índice igual a expoente, ó. Esse vai para fora, porque o índice é igual ao expoente, vai ficar 10 raiz de 10. Certo? Entenderam o que é que eu tô fazendo? E a gente tem as expressões envolvendo radicais, a gente pode aplicar a propriedade distributiva. Como, professora? Aqui eu tenho raiz de 5 mais a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 2, tudo isso elevado a 2. Então, eu vou repetir a raiz de 5 mais a raiz de 3 duas vezes. Não é assim? Porque tá elevado a 2, isso aqui tudinho é a minha base. Eu vou usar a distributividade de potência, ó. Primeiro eu vou multiplicar o de conta que o 3 não existe, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25.
Tô fazendo de conta que o 3 não existe. Raiz de 5 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 15. Agora eu faço de conta que o 5 não existe. 3 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 15. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Só que 5 tem raiz. Quanto é a raiz de, ou quanto é a raiz de 25? 5. Raiz de 15 mais raiz de 15 eu posso juntar. Vai dar 2 raiz de 15. Raiz de 3, raiz de 9 é quanto é? 3. Só que eu tenho dois elementos que é aqui, ó, 5 e o 3 eu posso juntar. 5 mais 3, 8. Então, vai dar 8 mais 2, raiz de 15. Se 15 der para me simplificar, eu simplifico. Mas se o 15 não der para me simplificar, eu deixo desta forma. É o meu resultado. Certo? Entenderam como é que vai fazer? Próximo exemplo. Raiz de 2 mais raiz de 5, tudo isso é elevado a 2. Se é elevado a 2, tenho que repetir quantas vezes? 2 vezes. Então, vou repetir, ó. Raiz de 2 mais a raiz de 5, vezes raiz de 2 mais a raiz de 5. Faça a distributividade. Faço de conta que essa raiz de 5 não existe. Então, multiplico. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Porque eu multipliquei só quem tá dentro. 2 vezes 2, 4. Agora, eu vou multiplicar, ó. Raiz de 2 vezes 5 vai dar raiz de 10. Agora, eu vou multiplicar aqui, ó. Faço de conta que o 2 não existe. Vou multiplicar o 5. 5 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 10. Mais raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. Agora, eu vou tirar quem tem raiz. Vou ter a raiz de 4, 2. 10 não tem raiz, nem 10 não tem raiz, mas eu posso juntar, porque eles são iguais. Eu tenho uma raiz de 10 mais uma raiz de 10, eu vou ter duas raízes de 10. E raiz de 25 também tem raiz, quanto é? 5. Vou juntar os elementos aqui, ó. O 2 mais 5 vai dar quanto? 7. Mais 2, raiz de 10. E a minha conta acaba, certo?